Olá, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo hoje sobre esse livro aqui, Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem que eu gosto muito, é a mensagem de número 167. Desculpa, página 167 nesse meu livro aqui, que tem por título Por Nós Mesmos. Esta mensagem, ela nos chama a atenção da necessidade de nós despertarmos a consciência e para que nós possamos viver a vida aqui na Terra de maneira a nos preocuparmos com a nossa renovação interior. Então eu vou ler aqui um trecho, uma reunião pública do Chico, de 11 de agosto de 1961, e aqui a primeira parte do livro Céu e Inferno, capítulo 7, parágrafo 18. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulhar-nos em divino clarão. Então, olha aqui. Quando nós chegamos do lado de lá, que somos socorridos, esses mensageiros de luz nos recebem com muito amor, com muito carinho. Antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal. Amigos a quem suponhávamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente, repontam do dia novo, descerrando-nos os braços, sorrisos espontâneos por flores de carinho, desabrocham em semblantes nimbados de esplendor. Olha que maravilha! Então, aquelas pessoas que nós às vezes ajudamos, às vezes de modo que nem lembramos mais, coisas insignificantes para nós, mas não para eles. Então, às vezes uma pessoa está em desespero e nós falamos alguma coisa, aconselhamos, damos o ombro amigo, às vezes um favor que fazemos. Naquele momento, e foi tão importante para aquela pessoa e às vezes a gente nem percebe o bem que fizemos. Então, essa pessoa, ela fica cheia de gratidão. Então, esse espírito, essa pessoa, depois que desencarna, o espírito dessa pessoa, ele não esquece. E é o que fala aqui, Emmanuel, ele ressurge de improviso. Então, amigos também, aqueles familiares que já partiram antes de nós, todos eles aí nos receber com muito amor, com muito afeto, e lembrar que nós não somos esquecidos. Eles partem adiante de nós, mas conservam o amor no coração deles e nunca nos esquece. Isso é muito confortador. E Emmanuel assim então continua: quase sempre, contudo, ai de nós, reconhecemos-nos no festival da alegria perfeita, afeição de lodo movente, injuriando o carro solar. Olha que coisa, nós nos sentimos assim, aquela pessoa insignificante perto de tanta luz. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais os oprime o peso da frustração. Então eu acredito que a gente deve chegar do lado de lá assim com muita vergonha daquilo que nós não fizemos aqui, daquilo que nós nos propomos a fazer antes de reencarnar na programação espiritual. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou consertar isso, aquilo, outro, e chega aqui a gente não faz nada. E o pior é o arrependimento do mal que nós fizemos aqui, né? Quando prejudicamos outras pessoas através de atos impensados, através das palavras, maledicência, enfim, em coisas piores, então nem se fala. E aí o Emmanuel então continua:
Temos o peito qual violino de barro que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas desafinadas. E do coração, semelhante a símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Então, isso é muito triste, porque o que Emmanuel nos fala aqui é do arrependimento do espírito quando chega do lado de lá, de não ter feito o que se propôs a fazer. E nós, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo o Evangelho de Jesus, que a pessoa pode não ser espírita, mas conhecendo o Evangelho de Jesus, como bom cristão, ele tem que seguir os ensinamentos de Jesus. Não é que vai seguir assim na íntegra, porque nós somos imperfeitos, mas procurar ler o Evangelho, estudar, procurar praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Porque quando nós não fazemos isso, nós perdemos tempo aqui na Terra e nós lastimamos quando chegamos no plano espiritual. É isso que Emmanuel está dizendo. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Então, isso é um aviso importante para não perdermos mais nenhuma oportunidade a partir de agora. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem, que nos teriam conquistado merecimento, e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade, que nos haveriam propiciado renovação. Então, é aquelas situações que nós nos entregamos à revolta, à murmuração, à impaciência, que nós recusamos às vezes de ajudar alguém, de perdoar alguém. Olha como é importante, porque a caridade mais difícil é o perdão. E às vezes a pessoa não perdoa, a pessoa guarda aquilo e desencarna, chega no mundo espiritual: por que eu não perdoei? Por que eu não aproveitei meu tempo? Por que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Por que eu não, por exemplo, me reconciliei às vezes com um familiar? Por que eu não fiz a coisa de outra maneira por causa do orgulho, por causa do egoísmo? Por que eu não me entreguei àquela tarefa com amor, com empenho? Eu tive o convite, às vezes uma tarefa na casa espírita ou numa instituição beneficente para ajudar as pessoas, ou coisas que nós perdemos a oportunidade de fazer às vezes por um vizinho, uma pessoa que nos pede socorro. Quantas oportunidades nos são oferecidas e nós perdemos aí porque às vezes simplesmente pela acomodação. Quantas pessoas falam assim: mas você vai no centro espírita, você vive lá no centro espírita, você não cobra nada, você faz tudo de graça. Mas você deveria cobrar. Como centro espírita a gente faz tudo de graça, sim, faz com o coração, faz com amor. Então nós não cobramos nada, porque a mediunidade é um dom gratuito. Então nós fazemos isso por amor. Então, se vamos várias vezes, é porque aceitamos o convite quando estávamos no plano espiritual. Isso faz parte de uma programação. Então, as pessoas, às vezes, que não estão acostumadas com isso, elas estranham, porque muitos religiosos, às vezes, eles recebem, né? Recebem ali, eu não sei como é que é feito isso, mas a gente sabe que tem religiosos que recebem alguma coisa. Alguns até cobram, né? A gente sabe que tem religiões que vai fazer determinadas coisas cobrado. E na casa espírita a gente sabe que nada é cobrado, é tudo gratuito. Se alguém quer ajudar, ajuda com contribuição, mas assim, nada é cobrado na questão dos trabalhos mediúnicos, de assistir uma palestra. Às vezes contribuímos para ajudar a casa, porque uma casa espírita, ela sempre tem ali suas atividades ligadas à assistência social. Então, ajudamos nesse sentido, mas esse dinheiro vai para ajudar essas pessoas. Mas nada é pedido, não tem
ninguém que fica ali pedindo dinheiro, pedindo nada. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com amor. E aí Emmanuel continua: sentimos-nos amparados por indivisíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro, carregamos ainda remorso e necessidade. O remorso de não ter feito, de não ter aproveitado o tempo, e a necessidade de voltar para reparar. É assim que nos excluímos por nós mesmos. Então, da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. Então, o que acontece aqui? Quando estamos lá, no meio daqueles espíritos iluminados, bondosos, que jamais nos acusam, mas nós vamos nos sentindo assim, diminuídos perto deles, pelo valor que eles têm, né, no sentido da moral, da iluminação, e nós ali com pouca luz, às vezes sem luz nenhuma, nos sentindo assim um serzinho inferior, porque não que eles estejam ali nos acusando, não, mas nós mesmos vamos nos sentindo assim. Alma que choras na teia física, louva o trono do sofrimento, o tronco do sofrimento, a que te encontras temporariamente, agrilhoada na terra. O que ele está dizendo aqui? Porque antes de reencarnar, nós fazemos uma programação no plano espiritual. Então, nós vamos pedir certas coisas e também temos aquelas pendências que deixamos do passado, que são as expiações, que nós temos que reparar, que consertar. Então, quando nós estamos lá, pedimos muitas coisas e ao reencarnar, nós não aguentamos viver, por exemplo, com aquele familiar difícil, ou seja, num trabalho, ou temos um vizinho difícil, ou passamos por uma doença crônica, algum transtorno, enfim, aquela situação difícil que torna a nossa vida mais difícil. Mas lembrar que nós muitas vezes pedimos porque isso é uma purificação para o nosso espírito. E o que é importante é nós pensarmos da seguinte forma: o que essa experiência está querendo me ensinar, o que eu posso aprender com tudo isso. E é isso que nós temos que fixar. Então, não nos revoltarmos, porque não adianta. É como diz Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. A partir do momento que a gente para de reclamar, que a gente para assim de criar tanto embaraço, nós vamos perceber que nós vamos ficar mais calmos, mais seguros, e lembrar que qualquer situação difícil, o estresse, ele é muito prejudicial para nós, porque vai derramar na nossa corrente sanguínea substâncias como cortisol, adrenalina, que isso em excesso vai prejudicar o nosso corpo, nós vamos adoecer. Então isso não é muito bom. Melhor mesmo é nós aceitarmos a situação com resignação. Resignação não é cruzar os braços e seja feita a vontade de Deus, não. É procurar sair daquela situação. Então, se estamos numa situação ruim, vamos procurar sair da situação, nos esforçando, melhorando, mantendo a calma, fazendo oração, fazendo o Evangelho no lar, estudando os livros, as mensagens do Evangelho. Isso tudo vai nos trazer uma calma, serenidade. A meditação é uma grande ferramenta para tudo isso. Inclusive a meditação, ela expande a área do neocórtex e ela com o tempo vai reduzindo a área do cérebro reptiliano, que é onde comanda as emoções, que às vezes nós agimos por impulsividade. Então isso já está provado por mapeamentos cerebrais através de estudos da neurociência. Então a meditação, quando ela é feita com frequência, além dela proporcionar alívio, ela vai nos ajudar inclusive na nossa saúde física. Então Emmanuel continua aqui: abençoa os espinhos que te laceram. Então esses espinhos, eles são a cura.
Então imagina só uma pessoa que desencarna com a consciência muito culpada e ela às vezes tem a oportunidade de reparar o mal que ela fez. E às vezes, se reparar o mal, ela vai passar por grandes provações ou grandes expiações, acho que é o termo mais correto. Mas isso é o quê? É um modo dela expurgar esse sofrimento que lá no passado ela proporcionou para outras pessoas. E ela mesmo, antes de reencarnar, ela sabia de tudo isso e ela sabia que isso ia ser muito bom para ela. E lembrar que nenhuma dor dura eternamente, tudo passa. A nossa estadia aqui na Terra, ela é temporária. Nós temos que confiar mais na nossa capacidade de superação, de crescimento moral, espiritual, confiar em Jesus, porque Ele sempre nos ensinou que primeiramente devemos buscar o reino dos céus, depois todas as outras coisas nos seriam ofertadas. Às vezes essa oferta não vem nessa reencarnação, mas conforme nós vamos agindo nesta vida, melhorando, fazendo bem, fazendo o autoconhecimento, o auto-perdão, perdoando os outros, praticando a caridade, que o amor em ação, nós vamos acumulando bênçãos para o futuro. Então é o caminho que nós vamos traçando pelas nossas escolhas hoje, que vai suavizar o nosso destino. Então, o bem suaviza o destino, o mal complica o destino. Então, ele fala aqui, para finalizar, executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda da luz, estarão contigo, em preces de triunfo, a desatarem-te as últimas algemas, de modo a que lhes partilhes o cântico de glória na grande libertação. Olha que coisa linda. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando chegar o momento do nosso grande testemunho aqui na Terra, e nós agindo com superação, com amor, com confiança em Deus, com confiança em Jesus, confiança nos benfeitores espirituais, em Maria Santíssima, nós vamos adquirindo essa força necessária e vamos superando. E quando chegamos do lado de lá, superando tudo isso, nós vamos ser recebidos por eles como aquele que triunfou, aquele que venceu, não venceu no mundo, porque quem quer vencer o mundo são os Césares, aquelas pessoas que vêm e querem vencer as outras pessoas aqui pelo orgulho, pela vaidade. Mas nós não vencemos no mundo, mas vencemos o mundo. Assim como Jesus não venceu no mundo, mas venceu o mundo. Então é isso, nós chegamos do lado de lá e somos recebidos como aquele que executou bem a sua estadia aqui na Terra, aquele que deu conta da sua administração. E isso deve ser uma coisa gloriosa para o espírito que chega do lado de lá e vence. Venceu quem? Os outros? Não. Venceu a si mesmo, venceu as suas imperfeições, as suas limitações. É isso que nós temos que pensar. Jesus, ele é o nosso modelo e guia, conforme está no livro dos Espíritos, na pergunta 625. Ele é aquele que nos conduz até Deus, nosso Pai. Nós temos que confiar nesse Jesus, confiar nas suas promessas, porque Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve na Terra, conforme o livro dos Espíritos. Vamos pensar sobre esse assunto, vamos evoluir para o nosso próprio bem. A nossa passagem aqui na Terra é muito passageira, é muito breve, muito breve. Então, temos que aproveitar a existência para fazer dessa vida uma vida bela. Muito obrigada a todos, muita paz. Se gostaram, compartilhem. O meu intuito é poder ajudar as pessoas, é poder despertar outras consciências. Dê o seu joinha aí no meu vídeo. Vamos espalhar o bem, porque já tem muita coisa ruim nesse mundo. Então as pessoas estão precisando de amor, de consolo, de esperança. Eu acho que esse vídeo consegue fazer isso de uma maneira mais assim, para trazer esse conforto, essa paz,
para todos os corações. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.